não se apresente a Jezabel, não se apresente a Acabe, se você não tem palavra de Deus na vida. É no tempo da crise que Deus levanta homens com a palavra. O que tem de igreja que para o fogo descer tem que ter cantor famoso, se não tiver não glorifica. Tem crente aqui que só glorifica se o pregador for famoso, se o cantor for famoso. Quem traz fogo para o altar é a palavra. Olá abençoada, abençoada, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar a mensagem do pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, que certamente vai te abençoar. Ele prega sobre o exemplo do profeta Elias. Sob a palavra de Deus, não se intimidou com as ameaças e foi vitorioso contra os profetas de Baal. Será que também tememos as circunstâncias de uma ação quando estamos debaixo da direção de Deus? É isso que o pastor Osiel Gomes trata nessa mensagem. Mas antes do vídeo, eu quero te deixar um recado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei e o mais importante, deixa a sua opinião sobre esta mensagem, tá bom? É muito importante a sua opinião para este vídeo. Então, assista o vídeo comigo. O irmão e a irmã que veio aqui, ouça o que Deus quer falar aqui com e pela palavra, certo? Agora vamos lá para 1 Reis 18, vamos ler alguns versículos. 1 Reis 18, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora nós vamos ler o verso 24. Então invocará o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Agora vamos lá para o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. Digam em vocês o que ele fez. E ele reparou o altar do que estava o quê? Muito bem, podeis sentar. Graças a Deus. Pela manhã eu falei sobre indo ao altar, e esta noite eu quero falar sobre reparando o altar. Queridos, no Salmo 103, verso 14, a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não há um líder, não há um crente, não há um homem que não sofra de erosão no seu altar espiritual. Homem, mulher, jovem, todos nós podemos sofrer com o tempo erosões no nosso altar espiritual. Mas o texto está dizendo que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Eu falei na parte da manhã que nós temos 3 altares. E em 2 altares nós podemos fazer reparos. Um é o altar literal. Eu falei do capítulo 27, primeiro 2 de Êxodo. Mas no mesmo capítulo 20, verso 24 de Êxodo até o 25 diz: e me farás um altar de terra, e nele sacrificarás o teu holocausto, as tuas ofertas pacíficas. No 25 ele diz: e me farás um altar de pedra, e nele não passará ferramentas. Ele teria que ser um altar só de pedras escolhidas, sem serem trabalhadas pelos homens. Olhem para cá. Qualquer altar pode ser reparado. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela tem o costume de ter os seus altares na igreja e também na casa dos seus fiéis existem altares.
Dificilmente você não entra na casa de um católico, pastor Paulo, seja ele de qualquer nível, para não encontrar um altar. Eu estava em São Luís procurando uma casa para alugar, e eu fui em várias casas. Cada casa que eu entrava tinha um altar. Um altar para um ídolo, um altar para aquele santo que a pessoa venera. Eles fazem isso. No Japão, é muito comum encontrar no Japão, dentro da casa das pessoas, altares. No shintoísmo, eles fazem a prática de ter seus altares. Altares para Buda, altares para entidades. Ou seja, os altares, eles estão presentes de modo literal. Nas Assembleias de Deus, nós não temos altares. O que se tem dentro de um culto ou de um templo é simplesmente um púlpito e em cima do púlpito uma Bíblia para se pregar o Evangelho. Não se tem altares nas nossas igrejas. Por quê? Porque nós compreendemos que o altar somos nós, aonde o Espírito Santo de Deus trabalha. Romanos 12, primeiro, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem, nós temos dois altares: o altar literal, que é o altar que pode enferrujar, pode se quebrar, pode ser pintado, pode ser restaurado. Todo altar, com o tempo, ele se acaba. Se for de pedra, vai se acabar. Se for de madeira, também vai se acabar. Se for de ouro, vai ter também seus estragos. Reparar o altar literal é você pegar esse altar que está sujo e fazer a limpeza nele. Esse é o altar que, na verdade, precisa de reparo. Só que nós temos o altar espiritual. E esse altar espiritual que eu acabei de citar, Romanos 12, primeiro, às vezes ele precisa de reparo. Às vezes ele precisa ser restaurado. Não é que você esteja desviado, mas possa ser, como eu falei pela manhã, que as lutas, os dissabores, os problemas, façam com que a glória do teu altar não apareça. É por isso que quando nós lemos Romanos 12, verso 11, a Bíblia diz claramente: não sejais vagarosos, mas sedes o quê? Fervorosos. A palavra grega lá é pegar fogo. A palavra lá é ferver. A palavra lá é esquentar. Ou seja, o altar que tem que queimar brasa não é mais o altar de madeira, nem o altar de pedra. O altar que tem que queimar brasa não é um altar onde você coloca uma imagem. O altar que você tem que pegar fogo todos os dias é você. Vire para a tua irmã e diga para ela: é você. Diga assim: é você. Pega na mão dela e sacode ela aí. É você. Quem tem que arder é você. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então olha para cá. Altar hoje sou eu e você. E o altar de crente pentecostal tem que estar 24 horas pegando fogo. Só quem pode dizer glória a Deus. Porque para o mal e a maldade, o mundo não entrar em você, é o fogo queimando dentro de você 24 horas. Se esse fogo não estiver queimando, o teu altar não vai prestar. É por isso que quando Paulo diz sede fervorosos de espírito, ele estava dizendo, a linguagem que ele usa é caseira. É como a mulher que botava água na panela e deixava a água fazer o quê? Bota a tua mão dentro de uma panela com água fervendo para ver o que acontece. Tente atrapalhar um crente que o fogo está queimando nele 24 horas. Tente ir de encontro a um homem que tem fogo de Deus na vida. Então vamos lá.
dois altares precisam de reparo. Um é o altar literal. É o altar literal. Nós não usamos altar literal. Segundo, é o altar que é a nossa própria vida. É a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo. Precisa de reparo. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós lemos 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim: Demas amou o presente século e me abandonou. E foi para Tessalônica. Ou seja, um companheiro de Paulo, pastor Paulo Martins. Eu fico pensando que uma pessoa andar com Paulo, porque hoje nós temos essa ideia. Tem irmã que diz assim: encosta nela e passa a unção. Unção não se passa. Podem largar essa besteira que ninguém passa unção para ninguém. Quando você vê o capítulo 2 de 2 Reis, que Elias vai ser tomado, ele disse assim: me dá a porção dobrada do teu espírito. Ele disse: tu me pediste uma coisa dura, porque não sou eu que dou isso aí. Mas ele diz: mas fique atento. E quando ele foi subindo, veja lá, ele não passa nada de unção. Isso aí é falta de leitura da Bíblia, meus irmãos. E vocês já sabem como é que eu prego. Quem me convida sabe que eu prego a Bíblia. Eu não tenho um compromisso só de te alegrar, eu tenho um compromisso de pregar a Bíblia. Lá vai, olha para cá. E aí a Bíblia diz que quando ele foi subindo, a capa caiu, mas não houve transferência nenhuma. Ele pegou a capa e bateu nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? Aí pronto, aí o pessoal olhou e sacudiu a cabeça e disse: eita, o espírito de Elias repousa em Eliseu. Olha para cá para você começar a entender o mistério. Nem todo crente que anda com crente cheio do Espírito Santo vai ter a mesma porção dobrada. E eu vou mostrar isso na Bíblia, olha para cá. O Demas andava com quem? Demas andava com quem? Fale bem forte aí todas. Demas andava com quem? Com Paulo, vamos lá. Demas andava com quem? Se eu andasse com Paulo, meu irmão, eu teria uma crença extraordinária. Olha o tamanho da autoridade de Paulo. Mas Paulo escrevendo diz: olha, é o seguinte, venha logo Timóteo, me ajuda. O Demas me abandonou porque ele amou o presente século. Crente para não amar a desgraça, não amar o pecado, não amar a falsidade, não amar a mentira, não se esfriar na igreja, não ficar pulando de gai em gai, não ficar escolhendo pastor só se o fogo estiver fervendo nele 24 horas. E quem é que tem esse fogo do Espírito na alma e na vida? Levante a mão e diga: glória a Deus. De vez em quando você tem que parar e ver como é que está o teu. Vamos lá, diga, pregue comigo. De vez em quando você tem que parar e ver como é que está o teu altar. Vê se não está sujo, vê se não está quebrado, vê se não está enferrujado, vê se você já perdeu. Vai fazendo um reparo no altar. Agora vamos lá, porque eu quero ser breve aqui esta noite. Vamos lá. Se vocês analisarem o texto que eu li, nós vamos pegar 3 pessoas. 3 pessoas, eu quero que vocês digam bem forte comigo, para não esquecer essas pessoas. Digam comigo: Acabe, Elias, Jezabel. Desses 3 aí, só quem presta? Vamos lá, só quem presta? Eu vou mostrar o que acontece com quem tem fogo na vida. É isso que eu quero mostrar aqui, quando o altar está bom. Lá vai. Só quem prestava era... Mas tem uma novidade para vocês. Vamos botar uma 4ª pessoa. Nós temos a primeira que eu falei, quem era? Acabe. Olha para mim. Acabe era um homem mandado pela mulher. Ele não mandava em nada. Quem mandava era Jezabel. A Jezabel tinha um poder de sedução muito grande. E além de ter um poder de sedução, ela era de uma família real. Jezabel era uma mulher poderosa, influente. E ela se ajeitava bem, ela sabia se pintar, ela sabia botar brinco, ela sabia botar cordão, ela sabia botar batom. Você pensa que eu estou inventando? Leia 2 Reis capítulo 9. Quando o Jeú vai entrando, a Bíblia diz que ele foi passando e ela querendo conquistar Jeú. Jeú olhou e disse: quem é essa dali? Aí disseram: é Jezabel. Mas quando ela viu, aquele ali é Jeú, ela pegou o batom dela e tacou no beiço dela para ficar bem vermelho, que nem pimenta malagueta, para atrair, porque o batom é sensual. Eu não vou dar aula para casais aqui, mas o batom é sensual.
Aí ela pegou, botou o batom, botou o brinco e ela botou sombra. Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Ela encheu os olhos de sombra. E quando ela encheu de sombra, ela foi para a janela e fez pose de mulher sensual. E Jeú olhou para ela e disse: quem é aquela? Aí disseram: é Jezabel. Aí ele disse: essa daí. A Jezabel trouxe para Israel todo tipo de culto idolátrico. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para as senhoras. Ela trouxe todo tipo de culto idolátrico. Tudo que o marido queria, ela fazia. E aquilo que o marido não conquistava, ela sabia conquistar. Está lá no capítulo 21, 22, quando ela manda matar Nabote para conquistar a vinha daquele rapaz. Ela era sagaz, ela era para frente, ela era saliente, e ela era astuta, e ela era sensual. Toda mulher sensual, quando ela quer conquistar algo, ela conquista. Jezabel conquistava. É tão tal que ela trouxe para Israel 850 profetas de Baalins. Tinha os profetas de Baal, tinha os profetas de Azera. Ela trouxe para lá. Então lá vai. Como era o primeiro nome? O primeiro nome, cite bem forte, grite, qual era o primeiro nome? Acabe. Esse era apóstata, esse era idólatra, esse era cabrinha velho frouxo. A mulher era quem mandava, ele não mandava em nada. Pronto, primeiro. Segundo, quem é? Não, segundo é Jezabel. Aí eu já falei quem era ela. E no meio dessa história toda aparece quem? Olhe para cá, só fica de pé perante Acabe e perante Jezabel quem tem fogo no altar queimando 24 horas. Levanta a mão, só quem tem fogo no altar, só quem tem fogo. Às vezes, vamos lá, às vezes, pastor Paulo, pode até ter crente lá na casa de Acabe e de Jezabel. Tem um rapazinho lá, e as irmãs vão me dizer, ele era bem crente, ele era zeloso, ele era cuidadoso. Como era o nome dele? Quem? Ele era um rapazinho bem crente, ele era um rapazinho alegre, ele era um rapazinho que cuidava das coisas. Como era o nome dele? Ah, como era? Obadia, pastores, obrigado. Só que tem um problema, olhe para cá. O Obadias, ele era chefe da casa de Acabe. Ele trabalhava para o Acabe. Olha para cá para você entender o que eu vou dizer aqui esta noite. Ele trabalhava na casa de Acabe. Ele era o chefe. E o Acabe só andava com ele. O Acabe gostava dele. O Acabe era assim atraído por ele. Esse homem, ele era tão zeloso. Quantos profetas ele escondeu e deu pão e água para os profetas? 100. Ele escondeu 100 profetas. Escute aqui para você entender o mistério. Escondeu 100 profetas. E ele escondeu de 50 em 50, de 50 em 50, de 50 em 50. Aí veja bem, ele também era crente. Era crente. Ele escondeu e deu água. Ele estava escondendo os profetas de quem? Vamos lá, digam vocês, irmãs. Ele estava escondendo os profetas de quem? De Jezabel. E não, agora eu tenho outra triste notícia para dizer a vocês. Essa história que ninguém te toca, que ninguém te derruba, que ninguém te mata, é só conversa fiada. A Bíblia diz aqui nesse texto que a Jezabel matou muitos profetas de quem? De Deus. Olha como é as coisas. Ela matou muitos profetas. Ela estava com raiva porque ela não conseguia pegar Elias. Ela colocou em todos os reinados um anúncio, o procurado. Cadê Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? E não achava Elias. Ela ficou tão zangada porque Elias teve duas coisas para Jezabel que ela não conseguia controlar. Uma, ele mandou 3 anos e meio de seca. Pega para tu, Jezabel, poeira na cara. A Jezabel olhava e via o jumento dela, Acabe. Olha o jeito desse jumento, Acabe. É aquele diabo do Elias. Botaram ela num cavalo e ela foi andar no cavalo. O cavalo só o resto. É aquele diabo do Elias. Eu mato ele. Mas ela não encontrava o Elias. E zangada com Elias, ela matava quem?
os profetas. E uns começaram a correr. Obadias, servo do Senhor, Jezabel quer me matar. Ele disse: eu encontrei um buraco e eu vou te esconder. Olhe para mim aqui agora. Quantos profetas ele escondeu? Quantos profetas ele escondeu? Vamos lá, diga bem forte. Quantos profetas ele escondeu? Mas eu pergunto, não eram crentes? Não eram homens de Deus? Não eram servos do Senhor? E por que estavam se escondendo? Lá vai, escondendo, escondendo, e ela procurando. Elias aparece em cena, olha para cá. Não entre na crise quando você não tiver palavra de Deus. A Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Elias: sai da casa da viúva de Sarepta. Já estava aos 3 anos e meio de fome, e a seca era severa. Sai da casa, Elias, e te apresenta. Não se apresente a Jezabel, não se apresente a Acabe, se você não tem palavra de Deus na vida. O que te alegra é palavra, o que te sustenta é palavra, o que te põe de pé é palavra, o que dá vida para a igreja é palavra, o que traz fogo para a igreja é palavra. Ele aparece e o Acabe diz: Obadias, vai para um lado que eu vou para o outro, vamos ver se encontra pasto para os animais. De repente aparece Elias e diz para ele, e diz assim: Obadias, chama Acabe, que eu quero falar com ele. Ele disse: meu senhor, não faça isso. Você não sabe o que eu fiz com os profetas do Senhor? Como eu escondi os profetas do Senhor? Como eu dei pão e água para eles, escondendo de Jezabel? Jezabel procura a tua cabeça, Jezabel quer te matar, Jezabel quer te destruir. Só que Elias, ele vai se apresentar a Jezabel, porque a palavra do Senhor Deus veio a ele. Olhem para mim aqui. Não pense você, irmã do circo de oração, tu pode orar a noite toda. Se a palavra de Deus não vier a te dizendo vai, não entra. Pode ser um pastor de oração e de vida consagrada, mas só vá se a palavra do Senhor disser: vá, eu estou contigo. Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo Elias que se apresenta para Jezabel, para Acabe, é o que vai fugir no capítulo 19. Só que no capítulo 18, Elias está no fogo. O fogo está queimando. E quando o fogo queima, você não tem medo de Acabe, você não tem medo de Jezabel, você não tem medo de falsos profetas. Irmãos, isso aqui é tão lindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês pegam 1 Samuel capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz da seguinte maneira: e Samuel servia ao Senhor perante Eli, o jovem Samuel, quando a palavra do Senhor era de muito valia, ou muito rara. Aí diz, ele servia ao Senhor. Ou seja, é no tempo da crise que Deus levanta homens com a palavra. E ele levantou Elias. Elias se apresenta e diz: chama Acabe. Ele não corre, ele não se esconde, ele não tem medo. 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e ele chama Acabe. Quando ele vai chegando, Acabe olha para Elias e diz assim: mas tu tem coragem, rapaz. Está aí no verso 16. Tu tens coragem. Como é que você aparece a mim dessa forma? Acabe olha para ele e diz: tu és o perturbador de Israel. Essa palavra no hebraico, se você analisar ela, ahá,
Essa palavra no hebraico ahá, ela quer dizer agitador. Ela quer dizer aquele que quebra tabu. Ela quer dizer aquele que tumultua. Eu vou dizer algo aqui de Deus para essas irmãs nesse ginásio e para os pastores que estão aqui presentes. Ninguém mexe com casa de Jezabel e de Acabe se não for perturbador mesmo. Elias olhou para Acabe e disse: eu não sou perturbador. Quem és é tu e a casa de teu pai e a tua mulher que não vale nada. Mas já que tu me chamou de perturbador, eu vou botar para quebrar tudo. Eu não sou perturbador? Pois eu vou botar para quebrar. Chama todos os teus profetas. Chama todos os teus profetas. Chama a tua mulher que não vale nada. E eu quero um encontro contigo no Monte Carmelo. E aqui nós vamos saber o seguinte: eu vou pegar 2 novilhos. Um é para os profetas teu e o outro é para mim. Você vai fazer altar, vai levantar o altar, vai colocar a lenha no altar, vai colocar o novilho no altar, vai colocar a oferta no altar. Só tem uma coisa que não pode botar no altar. O que é que não pode botar no altar? Aí veja bem, eles abriram a boca e caíram na de Elias. É boa esta palavra. É boa esta palavra. Escute bem, queridos irmãos e queridas irmãs. Elias, ele fez esse desafio no Monte Carmelo por 3 razões. Havia um conflito entre Israel e Síria por aquela região. O Monte Carmelo, a posição geográfica era boa. O Monte Carmelo tinha-se a ideia de que os deuses da terra estavam no Monte Carmelo. Mas quem tem fogo de Deus não tem medo de espíritos que voam no Monte Carmelo. Quem é homem de Deus vai perturbar o reino das trevas. Quem aqui veio esta noite para perturbar o reino de Satanás? Olha para cá, minha irmã. Tu não perturba Jezabel com essa conversinha tua. Irmã, eu sou da Assembleia de Deus. Tu tem que ter autoridade e palavra de Deus. Tu não entra na casa de Acabe, nem pastor entra. Meu querido, tem que ser o perturbador. Elias se levanta e diz: olha, vamos botar ordem na casa. Se Baal é Deus, sigam. Mas se Deus é Deus, sigam. Aceitar o desafio. Olha para cá agora. Aceitar o desafio. Aí lá vai. Eu pergunto aqui à igreja e vocês vão respondendo. Lá vai. O pessoal de Baal levantou o altar? Vamos lá, sim ou não? Bem forte. Levantou um altar? Construíram um altar? Botaram lenha no altar? Botaram oferta no altar? Botaram o bezerro no altar? Lá vai. Fica aí agora. Tudo vocês disseram sim. Lá vai. Levanta o altar. Agora vamos para o rito. O que era o rito? Eles andam perante o altar, primeiro gritando, e depois de gritar eles pulam. Lá vai. Eles fizeram o que ao redor do altar? Gritaram. E depois fizeram o que ao redor do altar? Pularam. Aí eles começaram: Baal, Baal, cadê tu, Baal? Baal, 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 Baal. Ao meio-dia nada. Grito e pulo, a frenesi, a adoração louca, frenética estava lá. Olha para cá que eu vou te dizer um mistério. Pulo não traz fogo para altar. Suada não traz fogo para o altar. Rodopiar não traz fogo para altar, igreja. Eu não começo pregando, tem gente que começa. Ele não lê Bíblia, ele não olha para a palavra e ele começa já dizendo: quando eu cheguei aqui eu já comecei a sentir algo. É mentira. É mentira por quê? Porque fogo para descer tem que ter palavra. E veio a Elias. Levanta a tua Bíblia. Cadê a tua Bíblia? Cadê? Levante ela, levante. Levante a tua Bíblia, levante, 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 levante. Quem quer fogo aqui esta noite? Quem quer fogo aqui esta noite? Palavra, 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 palavra. Palavra, 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 palavra. E veio a Elias a palavra do... Vamos lá, olha para mim que eu vou fazer o culto aqui de Baal. Aí eles colocaram, primeiro, eles levantaram o altar, sim ou não?
Vamos lá, bem forte. Levantou o altar, botaram lenha no altar, botaram novilho no altar, botaram oferta no altar. Agora vamos lá. E para o fogo descer no altar, lá vai Baal. Baal, cadê tu, Baal? Baal, 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 Baal. Desce, Baal, desce, Baal. Cadê o Baal? Cadê o Baal? Cadê o Baal? E ali olhando naquela pintura, nada de... Para aí, para aí. O fogo não desceu. Alguns disseram, vamos ficar nua, que o nosso Deus gosta de nudez. O que tem de igreja, que para o fogo descer, precisa de balé. Tem que ter balé nela, se não tiver balé, fogo não desce. O que tem de igreja que para o fogo descer, tem que ter cantor famoso, se não tiver não glorifica. Tem crente aqui que só glorifica se o pregador for famoso, se o cantor for famoso. Quem traz fogo para o altar é a palavra. Meu neto, os 2 discípulos de Emaús, Lucas 24, era só dizendo, mas cadê, 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 cadê? E Jesus entrou no meio deles. Jesus entrou no meio deles. Shalom. Aí ele disse, quem é tu? Estava tão cego, tão incrédulo, que não via quem era ele. Aí começaram a conversar. Aí disse, tu é estranho, tu não está sabendo o que aconteceu. Ele disse, o que aconteceu? Jesus que morreu é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou. E aí Jesus, pronto, foi falando. Quando Jesus sentou, aí ele diz, estranho, dá graça pelo pão. Na hora que ele pegou, olha, eles disseram, será ou por que não ardia? Eu ainda creio que tem crente aqui que quando começa a ouvir a palavra, o coração dele ainda queima, o coração dela ainda arde. Cadê os crentes que gostam de palavra? Cadê? Quem glorifica? Mas lá vai, a dança. Vem Baal, vem Baal, vem Baal, desce Baal, desce Baal, desce Baal, desce Baal. Vocês podem observar na internet aí agora, que os cultos é desse jeito. Desce, é assim ou não é? Desce, desce, desce. E também o tamborzão está cortando. E aí pronto, e as irmãs também ficam assim, jogando lenço, assim, jogando. E nada de fogo. Na hora que o teclado termina de tocar, a zoada é só dela. Eles não desceram fogo, pegaram a faca, começaram a se cortar, começaram a descer sangue e começaram a gritar, Baal, 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 Baal. Mas Elias sabia que a palavra tinha vindo a ele. Quem glorifica a Deus? Olha para cá. Ele disse, eu vou dar uma olhadinha nesse culto, porque tem muita gente que está fazendo culto pensando que é o fogo do céu. Ele disse, eu vou dar uma olhadinha nesse culto. Quando ele viu a marmota, ele olhou e disse assim, eita, clamem mais alto. Talvez ele esteja. Clame mais alto, talvez ele esteja. Clame mais alto, talvez ele esteja ocupado em algo. A dança trouxe Deus para eles. O barulho trouxe Deus para eles. Eita glória. Eita glória. Quem glorifica a Deus, quem está sentindo a presença dele? Só quem tem fogo de Deus aqui no altar. Agora vamos lá, olhe para cá. E Elias, depois que viu o culto deles, reparou, Rafá. Esse verbo aí no hebraico, se vocês analisarem, Rafá. E Elias, Rafá, reparou o altar do... Olhe para cá, irmãos, olhe para cá. Pastores. Só quem é pastor aqui, levante a mão, deixa eu ver quem é pastor. Olhem para cá. Quem não tem altar restaurado, pode até ser crente, mas fica se escondendo de Jezabel, dentro do buraquinho, com medo de se encontrar com ela.
Quantos profetas Obadias escondia? Agora imagine 50 machos que era de Deus e se escondendo de uma mulher. Tem muito crente ainda que anda dizendo que tem Deus. Tem muitos pentecostais que andam dizendo que está cheio de Deus. Eu digo para minha esposa toda hora: olha, o Brasil está ficando difícil. E eu quero te dizer que uma horinha dessa também, aí você sabe a luta, se prepare, porque eu não vou deixar de pregar a Bíblia, eu não vou deixar de pregar a verdade para agradar a Jezabel ou para agradar político. Eu prego a palavra de Deus para agradar a Deus. Agora me esconder de Jezabel? Não. Me esconder de Acabe? Não. Aí Elias se levantou e ele disse: pegue o bezerro. Olha para cá. Quantos profetas tinham contra Elias naquele dia? Quantos? Vamos lá, somando os dois. Quantos? 800 E o pior, pastores e pastor Paulo, é que o povo de Israel também estava comendo da mesa de... E como estava com medo de Jezabel, tinha crente lá que até dava a paz do Senhor para Jezabel. A paz do Senhor, Jezabel, eu estou aqui contigo, viu, santa? Por quê? Porque não queria perder a vidinha e o conforto de Jezabel. Ela disse: eu quero matar Elias. Aonde encontrar, mata Elias. Olha para cá. Enquanto Deus te guarda e te escolher, a Jezabel não te encontra e não te toca. Quantos profetas Obadias escondia? Grita, eu já vou encerrar. Quantos? E quantos profetas de Baal estavam se apresentando? E quantos enfrentaram profetas de Baal? Faça assim, levantei o dedinho. Quantos? Vamos lá, quantos? 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 Mas não tinha 100 escondido? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Me diz, onde é que tu tá? Cadê tu, crente pentecostal? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, santa de Deus? Cadê? E Elias ainda diz assim: eita, irmão, nesse dia o fogo estava nele. Ele diz assim: vocês são muitos e a maioria tem preferência. Pega o bezerro e bota fogo. Agora não acenda fogo. Bote tudo no altar. E o Deus que responder com... Pronto, irmão, agora imagine 850 homens gritando e pulando e fazendo culto. E Elias sozinho no meio daquela multidão. Israel dúbio, não sabia a quem escolher. Uma hora com Jezabel, uma hora com Elias. Outros profetas escondidos. Olha para cá, tu pode até ser crente escondido. Eu vou ficar aqui em casa. Pode ficar, talvez tu vá até para o arrebatamento. Eu não vou dizer que tu não vá, não. Eu vou ficar aqui, só vem no domingo. Agora Deus conta com Elias, que se apresenta para Acabe e para Jezabel. Deus conta com o profeta que vai para a luta. Igreja, escuta, igreja. Elias aparece. E quando eles terminam cortado, já estava gritando. Porque culto, quando não é de Deus, pode observar, tem irmão que cansa. Quando é do Espírito Santo, não cansa não. Quando você é uma irmã, vê ela cansada no culto: eita, irmão, estou morta de cansado. Foi Espírito Santo não. Estou logo dizendo para ti aqui. Eixe, irmão, chega, isso aqui meu está doendo a minha barriga, só de eu gritar. Tu não está assistindo um jogo? Isso aqui é poder de Deus. E quando o poder de Deus vem, é diferente. Amém? Olha para cá. Elias curou. Diga essa palavra: curou. Bem forte. Curou, sarou, reparou o altar. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Eles também não levantaram o altar? Eles não botaram lenha no altar? Eles não botaram novilho no altar? Não colocaram sacrifício no altar? E por que Elias vai fazer? Primeiro, ele repara o... Irmão, isso aqui é lindo, que eu vou dizer agora. Olha, escute bem. Deus não precisa de novidades para o fogo descer aqui. Sabe qual é o problema, pastores? Sabe qual é o nosso problema? Eu quero novidade para Deus descer na igreja.
Todo dia eu tenho que inventar um culto novo para ter fogo. Culto da rosa, culto da vitória, culto da senhora, culto do senhor, culto do menino, culto da menina, culto não sei de quê. Eu tenho que ter uma invenção, como o profeta de Baal. Olha para cá, para fogo descer, tu não precisa inventar nada. Elias reparou o altar do... Ele pegou 12 pedras. Quantas? Grita, quantas? Por que ele não pegou 15? Vai, fala. Por que ele não pegou 15? Hein? Por que ele não pegou 15 santas? Hã? Olha lá. Quem foi que falou? 12? Porque quantas tribos de Israel? E Deus estabeleceu a bênção para quantos? Então não era nem 13, não era nem 15, não era nem 14. Era quanto? Se Deus botar 12, faz só 12. O que que tu quer inventando 15? Não, irmão, é porque se a gente não inventar isso, as irmãs não vão gostar da festa. O que traz fogo para a festa é a palavra, não é a tua invencionice. Ele pegou quantas pedras? Quem quiser inventar, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou continuar pregando Bíblia do jeito que eu prego aqui. Pode inventar o que quiserem, mas o que sustenta a igreja são os princípios que Deus já estabeleceu. Não muda! Quantas pedras? Grita, quantas? Aí ele pegou. Por que 12 se as tribos estavam divididas? É porque ele queria dizer: Israel não está prestando, está na casa de Acabe, estão adorando a Jezabel véia, estão adorando os profetas corruptos, a casa está contaminada, o altar está quebrado, os profetas estão com medo, ninguém se levanta. Mas ele pegou 12 pedras e colocou lá. Depois das pedras, reparou o altar, pegou as pedras e os profetas de Baal olhando para ele. Ele disse: cavem aqui ao redor do altar um reguzão que caiba 2 medidas ou alqueire de semente. Vai para cá. E mandou cavar ao altar. E o pessoal cavando. Aí alguém perguntou: para que é isso aí, Elias? Já quieta, eu vou já te dizer. Lá vai. Olha para cá. Lá vai. Cavou. Bota o novilho no altar. Botou o novilho no altar. Bota a oferta no altar. Botou a oferta no altar. Encha o rego de quê? Ah, você já sabe. Aí encheu que dava para menino nadar dentro, meninozinho para nadar. E os profetas de Baal olhando aquela pintura de Elias. Do outro lado eles gritaram, do outro lado eles pularam, do outro lado meteram faca, se cortaram. E agora desse lado Elias repara o altar, junta pedra, só coisinha que era normal de cada israelita e que estava tudo dentro da lei. Aí ele diz: agora cava aí e joga água. Jogou. Pegue um balde d'água aí, menino. Aí pegaram, joga em cima do novilho. Aí jogou, ele disse: não, está pouco, mais uma vez. Aí não, já está molhado, bota a terceira vez. Aí o rego já estava cheio de água. E o altar agora ficou o quê? Ou seja, ensopou de água. Aí depois que ensopou de água, olha para cá que eu vou mostrar o que altar reparado faz. Na hora que ele terminou de fazer tudo isso, ele disse pouquinhas palavras: Senhor Deus de Abraão, coisa bonita, é coisa de crente que vive na Bíblia. Ele olhou para os céus e disse: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, conforme a tua, eu fiz todas estas coisas. Eu não tenho novidade, eu não estou criando nada. Agora, Senhor, responde daí. Irmãos, mal ele termina de fechar a boca, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, para altar restaurado, diga comigo: altar restaurado. Vamos lá bem forte: altar restaurado. A água não impede o fogo de descer.
Não, pode botar água o que tiver, pode botar o que quiserem, mas se o altar está restaurado, ninguém apaga o fogo de Deus na tua vida. A Bíblia diz que na hora que ele terminou de orar, o que foi que caiu do céu? Irmão, lá vem o fogozão. Os profetas de Baal ficaram assustados. Mas o fogo não começou pelo novilho. O fogo vem, aí pega pelo altar e vai comendo o que primeiro? Ele pega a água, aí come a água toda e ele se assusta. Que é isso? Aí pronto, ficou sequinho o rego. Sobe no altar, come o novilho, come tudo, come até as pedras. E eles caem com o rosto em terra e diz: o Deus de Elias é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Fulano de tal, depois que começou a estudar teologia, o fogo apagou. Ele nunca teve fogo. A teologia não apaga fogo de crente. Não apaga, é só se ele não for crente. A irmã agora, ela era animada, perdeu o fogo. Olha para cá, pode botar água, pode molhar o novilho, pode inventar o que quiser, mas se teu altar está restaurado, ninguém apaga o fogo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Quem tem fogo, se pegar crente que tem fogo e botar dentro do fogo, não faça isso não. Faça isso não. O Nabucodonosor caiu na besteira de pegar 3 crentes cheios de fogo e jogar dentro do fogo. O que foi que aconteceu? Ele pensou que ia queimar. Aí quando jogou no fogo, aí apareceu um outro que é o dono do fogo. Foi assim ou não foi? E o que eles fizeram dentro do fogo? Ai, vamos lá, eles fizeram o quê? Pronto, ficaram passeando. Aí o Nabucodonosor, que negócio é esse? Eles estão passe. E o quarto parece com Deus. Quem glorifica a Deus? Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Olha para cá, quem tem Deus na vida, nada apaga o fogo. Então a primeira coisa é: as águas não impedem você de ser um crente de Deus. A outra coisa, altar restaurado traz manifestação de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Então restaura teu altar. Tem crente que pensa que eu vou trazer Deus para a festa. Se eu trouxer, na hora que eu for embora, vai embora também. Quem tem que buscar é você. Crente que tem altar restaurado, toda hora ele vê Deus, toda hora ele contempla o Deus dos céus. E em último lugar, diga comigo: altar restaurado faz fogo descer do céu. Irmãos, olhe para mim aqui agora. Eu encerro com isso aqui. Salomão terminou de fazer o templo. Aí disse: eu vou inaugurar. Coisa normal de crente. Inaugurou. Quando estava inaugurando, aí 2 Crônicas, se você ler a sua Bíblia, 7:1, e tendo Salomão acabado do quê? Olha aí, e tendo Salomão acabado o quê? De orar. O que foi que aconteceu? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, e o templo se encheu da glória do Senhor. Se você quer ver a casa cheia de fogo, é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. É lindo. Se eu orar, fique de pé, Deus vai. Se eu orar, diga, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Mais uma vez bem forte. Se eu levante a sua mão e adore a Deus.
Deus vai. Se eu orar, o que vai acontecer? Deus vai agir. Vai entrar na cor. Amém. Vire de frente para essa sua irmã. Aí agora pegue na mão dela, olhe para ela, vire de frente, todas, que eu vou orar com vocês agora. Olhe para ela e diga assim: minha santa, como está teu altar? Diga para ela: se o teu altar estiver curado, água não apaga ele. Minha irmã, se o teu altar estiver restaurado, Deus vai se manifestar toda hora para você. Minha irmã, se teu altar estiver restaurado, 24 horas, tem fogo na vida. Tem fogo na vida. Tem fogo no altar. Dê um abraço nela. Agora eu quero convidar a primeira pessoa. Tem alguém para Jesus aqui? Eu quero orar por uma vida esta noite. Corre aqui, eu já vou. Mas eu quero orar por uma vida, corre. Uma vida aceitando Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Uma vida, uma pessoa aceitando Jesus como Salvador. Onde está a primeira pessoa? Levante assim a mão. Corre aqui rapidinho, eu quero orar. Venha, eu quero orar por você. Eu quero orar por esta pessoa. Cadê uma pessoa? Tem muita gente aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Vamos lá. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Quem está trazendo essa pessoa? Essa pessoa para Jesus. Tem alguém? Onde está essa mulher? Onde está esse homem que ouviu a palavra? Venha, venha. Se você deseja, venha. Onde está a primeira pessoa? Se você deseja, cadê a primeira pessoa? Olha aí do teu lado. Diga: pastor, é essa mulher, é esse homem. Aqui na direita, na esquerda. Tem. Jesus te ama. Jesus te chama. Ele quer te salvar. Ele quer te curar. Ele quer te dar vitória. Onde está? Onde está? Venha. Venha. É hoje, é agora. Jesus quer te salvar. Vamos orar por esta vida. Senhor Deus, nós oramos pelo teu filho que se decide a ti, que ele possa te servir em espírito e em verdade, que o teu poder e a tua glória se manifeste na vida dele, abençoando cada vez mais e mais. Ele confessa a ti agora, perdoe seus pecados, dá direito a entrar na cidade santa pelas portas, em nome de Jesus. Amém.